Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E antes da gente começar, a gente tem uma convidada super especial hoje, mas eu quero deixar o recado, se você ainda não está no grupo de gestantes e mães aqui no Reino Unido, eu tenho um grupo de WhatsApp que lá a gente troca experiências, já tem bebezinho, tem gestantes, tem mães que acabaram de ter bebês, elas estão trocando essas experiências de como tem sido gestar e ter a maternidade aqui no Reino Unido. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora vamos para a convidada de hoje. Se apresenta pra gente. Oi, obrigada, Nayara. Obrigada por me receber aqui. Meu nome é Amanda, tenho 29 anos. Moro em Londres, já vão fazer, acho que 5 anos, no final do ano. E sou mãe da Maitê, de 8 meses. É isso. Vamos lá. Ela maravilhosa está aqui, tirando o day off, né? O dia, Pois é. tirando uma folguinha da neném. Mas eu sempre falo que gosto de começar no começo. Quando você decidiu, se você decidiu, né? Ou foi mais espontâneo, aquele acidente ali, vou ter filho. Teve dificuldade para engravidar? Não teve? Como foi? Certo. Bom, eu nunca tive sonho, assim, de ser mãe, assim. Nunca planejei, né, ser mãe. Era algo, assim, que não fazia parte. Não que não fazia parte, mas eu nunca pensei. Falei assim, não, vai acontecer assim, quero ser mãe. Tudo. Eu achava que eu nunca seria capaz de ser mãe. Não sei por quê. Porque eu vejo o nível de abdicação, de entrega que as mães, assim, precisam dar. E eu falava assim, cara, eu não consigo, sabe? Não é pra mim. Mas eu tinha algumas coisas, assim, em mente. Cada vez que falava de gravidez, eu pensava em 3 coisas. Uma, que se fosse... Eu gostaria de ser mãe antes dos 30 anos, se acontecesse. Se fosse uma menina, eu já tinha um nome. E que, de preferência, eu gostava muito do mês de setembro. E eu gostaria muito que ela nascesse, né, no mês de setembro. E aconteceu exatamente assim. Então, assim, eu descobri a gravidez em janeiro. E aí, eu senti muita paz, assim. Foi um negócio surreal. Porque uma pessoa que não tinha planos de ser mãe, né, não tinha noção, né, se isso iria acontecer ou não, se era capaz ou não. Descobri, senti tanta paz, assim, tanta leveza, assim. Eu falei assim, gente, só pode ser coisa de Deus, assim, né, porque era o momento certo. E eu lembro que nos meses anteriores, assim, eu tava numa inquietude, eu tinha acabado de arrumar um trabalho novo. Eu tava numa inquietude, assim, porque parecia que nada mais tava me satisfazendo, assim. Parecia que tudo tava meio fora do lugar, assim. Eu lembro de ter orado, assim, falei assim, Deus, eu preciso, sabe, de algo, assim, que me mova, assim, sabe? Eu atrelava muito, assim, propósito, essas coisas com a realização profissional, assim, digamos assim. Eu achava que sempre era o meu próximo trabalho, o que eu ia fazer, como eu ia impactar. E quando eu descobri a gravidez, eu falei assim, cara, acho que é isso, né? De repente era essa pecinha, assim, que faltava, né? Eu digo que a minha filha não veio pra consertar nada, assim, mas ela veio pra melhorar o que já era bom, sabe? E, então, assim, foi uma experiência muito tranquila, eu senti muita paz, e recebi, assim, um novo, assim, sabe? Com muita leveza, muita tranquilidade. E foi, sem dúvida, a melhor coisa que aconteceu. Poderia ter acontecido. Sim, e aí o gestar aqui, você fez tudo aqui no Reino Unido, ou o NHS, tudo que você Sim, poderia. tudo. Como foi o seu pré-natal, a primeira consulta? Descobriu que estava grávida, Sim. né? Fez o teste em casa, e aí? O que você fez? Então, eu não tinha noção nenhuma de como as coisas aconteciam, né? Então, assim, quando eu descobri que estava grávida, um dia depois, 2 dias depois, eu liguei pro GP, que eu acho que já tinha ouvido falar alguma coisa assim, que tinha que ligar pro GP e tudo mais, aí liguei. Aí eles falaram, você tá grávida e tudo mais, ok, parabéns. E aí eu falei assim, tá, e o que eu faço agora? Você tem dois meios, né? Ou você procura um hospital da sua preferência, que eu não sabia disso, né? Você procura um hospital da sua preferência e faz, tipo, uma aplicação, né? Ou a gente pode te enviar o link dos hospitais mais próximos aqui, né? Eu morava em Elephant and Castle, então o mais próximo era o St. Thomas, que também era um hospital pra mim incrível, que tinha o Big Ben e tudo mais. Enfim, gente, ter um filho com a vista do Big Ben realmente foi uma experiência, assim, diferenciada, sabe? Não conta ainda, calma. E aí, e aí eles me mandaram um link, e aí tem um self-referral, né, que você faz, Isso. você preenche um cadastro lá. E aí eu mesma fiz, e aí acho que eles me ligaram dentro de alguns dias e marcaram a primeira consulta. Né? Mas eu descobri muito cedo a minha gravidez. Então, assim, a minha menstruação era muito certa. Então, quando aconteceu, atrasou o primeiro dia, o segundo dia, eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha, a menstruação não costuma atrasar, né? E aí eu falei assim, vou comprar um teste. Mas eu tava tão, assim, good vibes, porque eu comprei um teste pela Amazon. Eu esperei Espera chegar. Nossa, Eu esperei chegar no dia seguinte. Eu falei, vamos ver o que vai ser, né? E aí chegou. Mas quando chegou o teste, eu falei assim, meu Deus, agora é agora, né? E assim, eu fui, fiz o teste e... então eu tava com 4 semanas,
né? Porque contando da data da minha última menstruação, tinha sido 4 semanas, isso era muito cedo. E eu não sabia o que fazer. Falei, ok, eles marcaram uma consulta para quando eu tinha, acho que 12 semanas, eu acho. O primeiro ultrassom. 4, eu tinha que esperar. Não, acho que foi um pouquinho antes da primeira ultrassom. Eu sei que mais ou menos de 8 a 10 é quando é a primeira consulta mesmo, exato, aí depois tem acho o que foi ultrassom quando com 12. eu tinha 9 semanas, eles marcaram a primeira consulta. Exato. E eu tinha 4. Falei, gente, o que eu faço até lá? Não tem o exame de sangue. O DP não me chamou para um exame de sangue. Não tem um outro teste para confirmar. Não tem absolutamente nada. Eu tinha fé, né? Tô grávida, ok. Ninguém vai checar Não, aqui. ninguém vai checar. Tipo assim, e eu achei isso muito diferente também, né? Porque normalmente no Brasil a gente corre, faz um beta-HCG, faz não sei o quê, vai no médico, vai numa clínica. Aqui não, ok, você tá grávida, ok, vou marcar a primeira consulta para você. E aí eu fiquei naquela, fiquei tranquila. Falei, ok, tô grávida. Vamos lá, parabéns, né? Amém. Vou esperar o dia da consulta. E aí foi passando as semanas. E aí começou o Instagram, o algoritmo, né? A trabalhar a meu favor. A mostra conteúdo de gravidez, exames e tudo mais. E eu vi que era muito comum fazer um scan ali quando tivesse 8, 9 semanas, justamente para confirmar, né, a gravidez, se o embrião estava no lugar certo, tudo Se era mais. só um. Se era só um, se era uma gravidez ectópica, se não era. É. Eu não tinha noção, nada disso, tá? E aí eu fui e marquei uma ultra. Eu fiquei assim, gente, mas a ultra é daqui a 3 semanas, será que eu marco? Eu tava tão tranquila, mas quando eu marquei o exame, foi na madrugada, eu marquei o exame para sábado. Eu marquei na madrugada de quinta para sexta, porque eu tava tão já angustiada. Falei assim, gente, né, eu preciso confirmar. E aí eu marquei, aí fiquei, nem dormi aquela noite, assim, de tanta ansiedade. Falei, gente, agora eu vou realmente ver e tudo mais. Aí eu marquei um exame privado. Super fácil aqui também, não sabia que era fácil assim. Entra no site, marca o exame e vai. E aí confirmou, né? Confirmou a gravidez, aí eu vi o coraçãozinho batendo. Aí eu falei, que loucura. Tá ali mesmo. Tá ali mesmo. E aí, acho que foi logo, eu fiz no sábado, acho que foi na segunda ou na terça, que foi a minha primeira consulta, assim. E a primeira consulta também foi super tranquila, assim. Eles fazem mais, acho que a primeira consulta, pelo menos pra mim, foi um hemograma completo, fizeram vários exames também que eu não esperava que fosse tão rápido assim, tão cedo. E muitas perguntas, assim, mais socioeconômicas ou não sei bem Sim, dizer a eles palavra. perguntam Muitas pra coisas em relação saber. à sua vida, como tá a sua saúde, tipo, emocional, né? Mental, na verdade. Saúde mental, enfim, como a sua vida, histórico familiar, todo aquele procedimento, assim, padrão, sabe? Achei curioso que eles me chamaram primeiro, para depois chamar meu marido. Aí fizeram perguntas, assim, um pouco pessoais, sabe? Sim, é questão de abuso doméstico, né? Exato. Então Eu não eles sabia fazem sobre isso, que existia essa preocupação em relação a isso. Fizeram várias perguntas, assim, e depois chamaram ele e tudo mais, e aí foi bem tranquilo. Fui me sentir muito bem, assim, muito bem acolhida. Eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que eu não criei expectativas, né? Então, assim, mas eu tava esperando sempre pelo melhor. Claro, a gente sempre quer, né? Eu não criava expectativas, assim, porque eu não sabia o que esperar, sabe? Eu não conhecia ninguém que tinha tido uma experiência, assim, pra me contar desde o início como foi, sabe? Então, assim, obviamente que eu sei que como são as coisas no Brasil, não pelo ponto de vista da gravidez na gestação, né? Mas como são os médicos no Brasil, quanto a gente confia nos médicos, quanto eles se preocupam e tudo mais. Eu sabia que aqui havia um pouco desse, não é um distanciamento, né? Mas pelo menos a minha experiência com o DP era bem ruim. Então eu falava assim, cara, se tiver uma experiência um pouquinho melhor do que a do DP, já vai ser tô no incrível. lucro. Já tô no lucro. E assim, foi ótimo desde o início, me senti super acolhida, assim, respeitada. E aí você fez todo o pré-natal, então, no São Thomas e já teve lá também, né? Sim, O seu parto foi tudo lá. E nesse começo da gestação, você sofreu enjoo? Tinha alguma dor que te preocupava? Ou foi uma gestação mais tranquila? Como é que foi? Assim, enjoo não, eu senti muito cansaço. Muito sono. Assim, eu sou uma pessoa que tem bastante sono, mas assim, era um sono surreal. Aí eu trabalhava numa academia, então assim, eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava com venda. E chegava no final do dia, eu já não era ninguém. Né? Ninguém. Eu tava muito cansada. Era um Queria ver cansaço. ninguém Não mais. queria ver ninguém mesmo. Queria ficar na minha toca, assim, sabe? E... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Você tava falando dos sintomas desse comecinho, se você teve mais alguma coisa. Não tive enjoo, não tive nada. Só realmente o sono. Mas eu tinha uma dor nas costas, na lombar, assim, que já vinha antes da gravidez. Aquilo ali me assustou. Falei assim, cara, tipo assim, se dói agora, imagina como é que vai ser quando tiver com 6, 7, 8 meses, 9 meses, quando a minha barriga estiver muito grande, assim, sabe? Então aquilo ali me preocupava. Eu até comecei a fazer um tratamento, mas sempre exercitei muito. Aí vou chegar nessa parte também. Mas aí quando foi mais assim pro finalzinho do terceiro mês, eu tava com muita dor mesmo. Essa dor na lombar. Dor na lombar. E aí eu entrei em contato com uma querida, não sei se posso falar o nome dela aqui. Claro, se você quiser. Né, que foi minha personal, a Marcela. Entrei em contato com ela e a gente começou um processo de consultoria mesmo individualizada, de treino e tudo mais. A minha dor sumiu.
eu falo, foi um milagre da gravidez. E Não foi, sinto mais essa dor. não foi fisioterapia pélvica, nada disso. Foi Treino de treino. verdade. Que legal. Treino de verdade mesmo, musculação e tudo mais. Assim, a dor sumiu. Eu falo pra ela, eu me senti melhor na minha gestação do que antes da gestação. Foi assim, surreal. Então, foi de boa. Assim, os primeiros 3 meses eu não treinei mais por conta dessa dor e tudo mais, porque em relação à gravidez não tinha nenhuma preocupação, nada. E depois foi só sucesso. Sim. E aí, durante a gestação, até chegar o dia do parto, você teve uma gestação saudável? Teve algum exame que deu alterado? Não, ou eu foi tudo tive, tranquilo? assim, em termos médicos, assim, foi tudo muito tranquilo. Eu não tive diabetes, não tive pré-eclâmpsia, nada disso. Eu tive uma infecção urinária, que eu nunca tinha tido até a gravidez. Não sabia também que era tão comum, assim. E aí, mas aí foi bem tratado também, fui bem cuidada. A primeira vez eu tive que ir no GP, mas aí, porque acho que era antes das 20 semanas, mas depois das 20 semanas você já pode Acho ir que até direto. 18 semanas, né, que você não pode ir direto. Uma coisa assim. E aí, depois das 20 semanas, você já pode ir direto no hospital. Tem uma emergência, não sei se as pessoas sabem sobre isso, mas existe uma emergência, né, específica para atender você a qualquer momento. Então, assim, eu visitei lá algumas vezes. É o quarto andar, até eu tenho alguma. Acho que é o quarto andar. Não, uma coisa acho que assim. eu não lembro, sexto. Não vou lembrar, mas porque eu tenho algumas clientes que estão lá, elas assim, falam, vou direto lá pra Não, resolver. assim, gente, E surreal sim. o atendimento, assim, de primeira. Eu chegava lá, elas nunca me senti julgada, meu problema nunca era pequeno demais, sabe? Eu me sentia muito acolhida, muito respeitada. Eles faziam os exames que precisavam fazer. Então, assim, a primeira vez que eu fui no GP, aí depois, quando já chegou ali, eu acho que foi 20 semanas, eu continuei tendo sintomas, aí eu já fui direto lá. Aí o tratamento foi bem melhor, né? Porque no GP é uma coisa muito impessoal, muito distante. Parece que eles estão seguindo ali uma tabela, assim, um padrão. E lá com o midwife é diferente, né? Sim, eles também lá, eles têm todo o seu histórico, eles são né, eles vão saber o que pode realmente recomendar, né, todo mundo, gestante, eu brinco que gestante tem direito a fazer nada. Pode fazer tal coisa, não pode tomar tal coisa, não pode. Então é isso. Não, mas foi bom. E aí, tá, você teve uma gestação saudável, vamos chegar lá perto do parto, né? Você planejou alguma coisa, fez um plano de parto? Como você disse, você não tinha não ficava ali pensando, quero ser mãe, sonhava com. Eu imagino que você não sonhava com o seu parto, porque você já não tinha essa ideia também né, não tinha esse sonho, né, de ser mãe até esse ponto. Como foi? Você fez um plano de parto, você começou ali, o algoritmo começou a jogar pra você, faz isso, faz aquilo? Não, assim, foi muito fácil pra mim a questão do parto, porque. Desculpa. Porque eu queria o parto mais natural possível, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de tomar remédio, não tomo remédio pra dor de cabeça, não tomo remédio pra nada. Então, assim, só de pensar numa cesárea era algo que me dava ansiedade, assim, sabe? Assim, então, eu soube desde o início que eu queria um parto natural, sem intervenções, sem nada. Eu queria viver aquilo por uma questão de experiência pessoal, mas pela minha vivência, por como eu era, sabe? Tipo assim, eu não tomo remédio, eu não queria tomar anestesia, eu não queria tomar nada, eu não queria passar por uma cirurgia, né? Eu sei que... Mas, assim, eu estava aberta para caso acontecesse. Porque a gente sabe que existem casos de que realmente é necessário, entendeu? Claro. Assim, se chegasse nesse ponto de ser necessário, eu estaria aberta. Mas se dependesse da minha vontade, então, assim, seria um parto normal. Eu fiz um plano de parto, mas já mais pro final ali da gravidez. Depois eu entendi tudo, né? Assim, todo o contexto. Eu fiz um plano de parto. Eu acho que o exercício também me ajudou muito, assim, ter mais consciência do meu corpo, sabe? Acho que eu me sentia mais preparada, eu não sei. O exercício me preparava assim. Eu me sentia que estava me preparando para uma prova. Né, assim, porque os treinos, como eles eram muito personalizados e muito individualizados, eu digo que no final da gravidez, eu falava para Marcela, eu falei assim, Marcela, você está me treinando para quê? Para as contrações? Porque realmente o treino era intervalado e eu sentia a mesma coisa no parto, porque era vem aquele rush, assim, né, de adrenalina, e depois vem aquela calma, né, que eram os treinos de cardio, né, que a gente fazia, 30, 40 segundos ali intenso, e depois descansava uns 30, 40 segundos e voltava. Então, assim, eu fui meio que me preparando, assim, né, não só com o corpo, mas também com questão de informação, né. Eu pesquisei muito sobre várias coisas. Assim, eu tentava me limitar ao tempo da gestação. Tipo, o que eu tenho que saber até esse ponto da gestação aqui, sabe? Pra eu também não surtar. Mas, assim, às vezes a internet castiga, né? Sim, com certeza. Às vezes eu ficava assim, eu preciso sair um pouco, preciso parar de pesquisar um pouco, né? Mas essa informação também me ajudou muito nas consultas, né? Porque, como a gente falou lá acho que foi antes, né, de a gente começar a gravar. Assim, no Brasil, a gente tem um médico cuidando da gente, né? O médico é o nosso guia. Aqui não, né? Aqui a gente tem essa autonomia, a gente tem essa liberdade, assim, para tomar decisões, né? Que são baseadas na nossa vontade, nossas experiências, enfim. Então, era bom para mim me informar
E quando eu ia nas consultas também, eu não estava perdida. Assim. Perdida. Eu acho que isso também faz diferença no tipo de tratamento que você recebe. Quando eles veem que você está interessada na sua gravidez, né? Que, assim, porque não é um problema deles. Eles estão ali para cuidar de você, né? Mas, assim, se eles veem que você tem esse interesse, né? Que você está ali, entende o que está acontecendo, você, né, tá ali participando ativamente do processo junto com eles, eu acho que isso também facilita. Então, assim, então fui me Concordo. preparando. Acho que foi uma questão de informação, né? Uma mistura de informação. Meu preparo, assim, pro parto foi uma questão de informação. Muita oração, assim. Gente, eu orava por todo mundo. Falei assim, Deus, eu olho... Tô perto, longe? Fala mais um pouquinho. Desculpa. Não tem problema. Eu orava pelas pessoas que queriam vir, assim, eu orava pelas midwives, né? Deus abençoa, né? As enfermeiras, abençoa os médicos que vão cruzar meu caminho, as pessoas que vão me atender. Porque eu não tinha controle de nada, né? Foi um momento que eu realmente tive que aprender. Eu tô longe ainda. Fica tranquilo. Foi um momento, assim, que eu tive que aprender a largar de mão do controle, assim, né? Que a gente não tem controle. Eu acho que existe uma ilusão, né, de que a gente tem controle sobre as coisas que vão acontecer. Pode acontecer tanta coisa durante uma gestação que a gente... Sim. Nem com as melhores intenções, né? Às vezes as pessoas fazem tudo certo e tem resultados não tão bons. As pessoas fazem tudo errado e tem resultados excelentes, né? Assim, eu sabia que eu só poderia fazer o que estava ao meu alcance, né? Que era o melhor que eu poderia fazer. Eu deixava que Deus fizesse o resto. Eu concordo. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Quando a pessoa vai com muita expectativa, uma coisinha que sai fora do planejamento dela aí já sai, foi horrível, a NHS não me deu o apoio que eu queria. Mas a gente precisa estar aberto a entender tudo que tá em volta. E é isso que você falou. Orar pelas pessoas que vão te atender. Não tem como você controlar nada. A gente não controla nada. Até falando com uma amiga que tá grávida, ela falou... é porque eu sinto que eu não consigo controlar a experiência do parto. Eu falei assim... Amor, maternidade é não controlar. É realmente, você não tem controle sobre nada. Um dia você planeja fazer uma coisa e não dá. Muitas vezes, né? Eu acho que se você tá aberta para isso, faz muita diferença. Exato. É uma preparação. As pessoas, às vezes, não levam em consideração isso. A gestação é uma preparação. Muitas mulheres, como eu, têm 9 meses para se preparar ali. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sabe? Acho que é um momento, assim, de se priorizar, sabe? De olhar, assim, para dentro. Porque depois, você não é mais a prioridade, né? Assim, acho que existe essa... A gente já tá misturando os assuntos, né? Mas existe também essa questão... Muitas mulheres sofrem com essa falta de... agora tudo gira em torno do meu bebê, mas, caramba, você teve aqueles 9 meses que você descobriu para poder se priorizar, sabe? Para se cuidar, para se preparar para aquele momento. Para entender que a partir dali não era mais sobre você, né? Era sobre o seu filho que estava ali. Então, eu acho que essa questão do controle, de largar de mão do controle, já começa desde o primeiro positivo. Porque muita coisa pode acontecer, né? Mentalmente, né? Você já vai se preparando. Parto também, enfim. E... Antes da gente chegar no parto mesmo, durante a gestação, você fez alguma aulinha deles lá pré-natal, algum curso? Ou você fez, por exemplo, eu sei que tem preparação para amamentação, para o próprio parto. Sim. Você fez alguma aula deles ou não? Então, o St. Thomas, eu não sei se são todos os hospitais, acredito que sim, né? Mas eles oferecem muitos cursos. Alguns são a partir só de X semanas de gestação. Alguns acho que sempre ficam disponíveis. Eu fiz um no final, assim, acho que umas 2, 3 semanas antes, né, do meu parto. Foi online, assim, mas tem presencial também. Então, ali eles cobriram, assim, coisas básicas, né? Parto, amamentação, né? Quais são os níveis de analgésico que você pode acessar, que você pode pedir, que você pode fazer. Então, acho que esses cursos também são muito importantes. E, assim, mostram que, na verdade, tá um pouco nas suas mãos, né? A sua amiga falou, eu não tenho controle. Tem um pouco, assim, sabe? Você tem autonomia, na verdade, pelo menos pela minha experiência. Eu sinto que eu tive bastante autonomia. Por exemplo, eu tenho um problema de coração, que aí eu comentei, né, com o médico, e aí eles olharam mais de perto, e eu até fiquei com medo, eu falei assim, cara, será que por causa disso eles vão me recomendar uma cesárea e tudo mais? Eu fiz uns 3 ecos, assim, num período de 9 meses. E aí, no final, eles falaram que eu estava apta, né, que eu não tinha problema nenhum, que eu poderia ter um parto, né, normal, do jeito que eu queria. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu não mencionei. Mas, assim, uma coisa também que eu também tinha visão relacionada ao NHS era o seguinte, eles não são preventivos, né, infelizmente. Que é no Brasil, a gente vai no médico, a gente se previne, a gente se prepara, e aqui, muitas das vezes, eles esperam um problema acontecer para eles agirem. E eles agem, assim, né, incrivelmente. Então, assim, quando eu tive, por exemplo, a infecção urinária, e assim, eu vou, bem sincera, eu fui no médico porque eu vi uma gotinha de sangue. Porque sangue e gestação, terror de todas as mães, sim, né? sim. Assim, quando eu fui no médico, eu falei assim, olha,
essa gotinha aqui tá me incomodando. E assim, e eles nunca acharam que era nada pouco, né? E eles foram fazer mais exames, né? Aí eles perceberam que eles pularam um exame que não tinha feito lá no início, para medir o colo do útero, né? Que é um exame tão normal que se faz no Brasil e tudo mais, e eles tinham pulado isso. Sei lá por que cargas d'água, mas assim, eles fizeram, sabe? E tipo assim, aí confirmaram que tava tudo ok, não tinha risco e tudo mais. Essa é uma coisa também, quando eles têm uma coisa para investigar, eles também vão, sabe, até ao fundo. Mas é por isso também que as pessoas têm que ser honestas, né? Eu acho que muitas pessoas, às vezes, não têm o tratamento que precisam, porque também não falam tudo pro médico, né? E assim, e falar tudo pro médico é importante porque vai ligar a chavinha, tipo assim, ó, se ela teve isso, a gente precisa fazer isso, teve isso, ainda precisa fazer aquele exame extra, né? Tanto que a partir daí eu fui recomendada mais 2 ultras extras, assim, que não estavam programadas. Fiz mais exame de sangue, então assim, eu tive um tratamento mais especializado, assim. Mais uma atenção mais especial. Mais personalizado Mas, pra obviamente, você. se você chegar no médico e falar, tá tudo bem, 1000 maravilhas, não tem problema nenhum, eles vão falar, ok. Né? Exato. Porque... Acredito que qualquer médico, né? Tá tudo bem, não precisa de nada, então tá. Tá bom, vive sua gravidez, entendeu? Mas muitas mulheres também têm medo, né, às vezes, de ir no médico, achar que é besteira, bobeira, entendeu? Eu já teve vezes de eu não sentir a minha filha e eu ficava naquela dúvida, será que vou, não vou, não vou. Eu falei assim, não vou. Né? Eu chegava lá e, ok, tava tudo bem, o batimento tava tudo certinho, mas assim, se eu tenho recurso, eu nunca vou esquecer o que a midwife falou. Falou assim, eu falei assim, eu tô meio envergonhada de estar aqui, né? Porque tá tudo bem e tudo mais. Ela falou assim, mas a gente tá aqui pra isso. Né? A gente tá aqui pra justamente, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente tá aqui pra isso, sabe? Se vocês não vêm, a gente não tem trabalho. Exatamente. Não, e isso de não sentir o bebê mexer, isso, gente, eles levam muito a sério. Muito a sério. Se você ligar lá e falar, não sentir o bebê mexer, não tá normal. Eles vão falar, vem pra cá agora. Não, eles nem pensam muito. Não, eles não pensam. Então, assim, não é uma bobeira. Lógico, né? O seu bebê não vai mexer a cada 5 minutos. Mas não, é o que eu falo. Mudou o padrão ali que ele faz todo dia? Hospital. Sim. Vai lá ver. Vai tirar sua dúvida. E como eu tinha placenta, acho que é prévia, né, que fala que fica aqui na frente, né? Então dificultava um pouco ainda mais mexer. Então, como eu trabalhava... Sentir, né? Então, assim, como eu trabalhava numa academia, então eu tava sempre me movimentando, sempre ali pra cima e pra baixo, e estresse também, às vezes, tipo, eu falava assim, não tô conseguindo. Aí eu chegava em casa e, tipo, tá ou não tá? Eu tinha que ficar muito concentrada, às vezes, pra sentir. Porque demorou, né, até eu sentir. Por causa da placenta mesmo, que meio que abafa ali os movimentos, né? Mas, assim, tratamento, pra mim, não tem... Eu acho que eles me deram todo o suporte necessário, todos os recursos. E é bom que a gente saiba, né? Como a gente falou, dessa rede de apoio que eles oferecem, os cursos que eles oferecem, o pós-parto, né? Que eles oferecem também muitas clínicas. Se você tiver problema, você pode marcar uma consulta com uma midwife. Se você tiver problema com o seu filho, peso do seu filho também, você pode ir saber. Se você precisar de um lugar para os seus bebês brincarem, eles oferecem. Exato, também. exato. Coisas com amamentação, a gente vai chegar nesse ponto. Eles também oferecem um suporte extra, assim. Então, eu não me senti descoberta, assim, em nenhum aspecto. Assim. Eu acho que acaba que gera muita comparação. Então, mas se fosse no Brasil, eles me falariam, eles, né, talvez me abraçariam mais. Mas aqui também tem, só que é o jeito deles. Ó, aqui tá o folheto, vai lá, não é? É assim, tá aqui o folheto, tá aqui o endereço, se você quiser, você vai lá. E no Brasil a gente tá acostumado, não, vem com a gente, eu vou te ligar. Não, eu vou marcar pra você, eu vou fazer pra você. Exato, mas aqui também aqui tem. Não, assim, realmente tem, mas você tem que... Ir atrás. Exato. E tá, então foi tudo bem, né? Você teve esse problema aí que você fez um pouco mais de ultrassom ali nessa caminhada. E aí, você decidiu, eu imagino, né, que você, como queria o parto mais natural possível, esperou ali, Maitê começar a dar os sinais que ela ia nascer. Como foi? Qual foi o dia que você sentiu, falou, agora eu entrei em trabalho de parto, vou conhecer minha filha? Olha, eu vou ser bem sincera, eu achava que a minha gravidez ia pra 41, 42 semanas fácil, assim. Que eu não sentia nada. Até as contrações de treinamento eram muito tranquilas, assim, muito tranquilas, sabe? E eu já tava, assim, preparada. Tipo assim, eu já tinha ignorado a data, a DPP, né? Data prevista do parto, Eu já tinha ignorado aquilo ali. Eu falei assim, minha gestação vai 41, 42 semanas fácil. Essa menina tá super confortável aqui. Então, assim, eu não tava ansiosa. Eu acho que isso ajuda muito também, né? Tava muito tranquila. Eu consegui tirar férias que tinha sobrado do meu trabalho antes da minha licença. Então, eu consegui ficar umas 3... no total, acho que eu fiquei 5 semanas antes do parto em casa. Então, ajudou muito, assim, a eu ficar focada, relaxada. Então, assim, só ia pra academia, voltava, comia, feliz da vida, vivendo minha vida de Helena. Mas, assim, eu achava que ela ia
41, 42 semanas fácil. Não tava com a expectativa de que ela fosse nascer exatamente ali. E foi engraçado, porque quando foi na quinta-feira, antes dela nascer, eu já tava com 39 semanas e 2, 3 dias. E aí eu senti uma dor nas costas, né? Eu tava na academia e fui colocar um peso, tirei de um lugar pro outro, bem levinho, assim. E aí eu senti as minhas costas puxando, assim. Eu falei assim, não acredito. Cara, gestação inteira sem dor nas costas, a bendita dor nas costas vai voltar agora, que eu tô com 39 semanas e eu ainda posso ter mais 3 semanas pela frente. Eu falei, não dá. E aí eu liguei pro meu osteopata, né? Eu ia sempre lá antes da gravidez. E aí eu falei, olha, eu preciso de uma consulta, né? Preciso ver, porque, cara, eu não vou ficar com dor. Agora eu não quero ficar com dor. Se for Não é alguma a hora. coisa que é. Falei, agora se eu tiver alguma coisa, eu vou cuidar agora. E aí isso foi uma quinta-feira, eu marquei pro sábado. E aí foi, era um sábado ensolarado, lindo, de outono, né? Setembro. Uhum. Só esperando o que ia acontecer. Só nem sabia que tava por vir, né? Fui lá na consulta, ele fez a massagem e tudo mais. E aí, no final, eu digo que aquela ali foi o truque do mestre. Gente, olha, cada experiência é única, por favor. Comigo foi assim, tá? Eu acho que ele fez uma movimentação na minha perna, aqui na parte pélvica, que eu acho que deu uma ajudada. Porque eu não tinha nada antes daquela massagem. Nada. Aí eu fui sair da massagem, linda, leve, revigorada, sabe? Pronta para mais 3 semanas, se fosse necessário. Em casa, de férias, licença maternidade. E aí eu saí de lá, era ali no centro, né? E aí eu fui dar uma volta nas lojas e tudo mais. Chegando em casa, acho que umas 2 horas depois que eu tinha saído da massagem, eu senti uma cólica, assim. Estranho. Falei, nunca senti cólica durante a gravidez toda. E foi uma cólica igual de menstruação, né? Aí eu já pensei que na infecção urinária. Falei, não, gente. Era dor nas costas. E agora infecção urinária. Eu falei, não, o que tá acontecendo? E era uma cólica bem levinha, assim, sabe? Mas veio, eu continuei andando, aí passou uma cólicazinha de novo. Estranho, né? Falei, tá, eu vou pra casa. Eu fui pra casa, aí almocei e tudo mais. Aí fui no banheiro, fiz xixi, e vi um sanguinho, assim, né? Um sangue rosinha descer. Falei, ai, gente, sangue de novo. Não, eu falei, não, por favor, não. E aí eu tinha o contato, assim, Deus é perfeito, né? Tudo que ele faz. Na minha última semana de trabalho, como eu trabalhava na academia, eu conheci uma midwife que trabalhava no St. Thomas. E por acaso a gente ficou amiga. Então eu tinha um contato dela. Né? E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, oi, tudo bem? Aconteceu isso aqui agora? É normal? O que é isso? Aí ela, tem mais algum outro sintoma? Tá sentindo contração? Eu falei, tô sentindo uma dorzinha bem leve, assim, mas nada demais, nada preocupante. Sério, eu realmente não esperava mesmo que a Maite fosse nascer naquela altura, assim. Uma cólica de leve, nada demais. E aí ela, não, vai observando e se tiver mais algum outro sintoma, alguma coisa, já sabe onde ir, né? Você vai lá na emergência e tudo mais. Eu falei, ok. E aí continuei em casa. E aí fui no banheiro de novo, saiu mais um pouquinho, né, de sangue. E era um sangue bem rosadinho, não era um sangue vivo, né? Estranho. Aí eu mandei mensagem pra ela de novo, falei, olha, agora tá um pouquinho mais. Ela falou assim, olha, não posso te dizer o que é, mas eu suspeito que a sua bolsa tenha rompido. Ele tinha tido um rompimento das membranas, que ela fala, né? Aí eu falei, rompimento das membranas? Eu imaginava a bolsa, né? Filme, né? Filme, né? E eu não sabia que isso era chamada bolsa rota, né? Que acho que quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto. Aí ela falou, olha, quando você tiver um tempo, você vai lá na emergência e eles fazem um teste. Não sabia, gente. Gente, não sabia. Existe um teste, que é tipo um teste do Covid, que você vai lá, eles coletam um líquido e confirma se é líquido amniótico ou não. E é bem importante saber disso, né? Porque você não pode ficar muito tempo com a bolsa rompida por causa do risco de infecção e tudo mais. Aí eu falei assim, tá bom. Eu não sei o que aconteceu, me deu uma loucura de arrumar a casa. Falei assim, tinha umas coisas que eu deixei pra fazer depois. Depois eu faço, que eu tinha tempo na minha cabeça, né? Eu fui limpar os rodapés da casa que faltavam, troquei os lençóis, aspirei, tudo isso com dor, já começando a sentir dor, né? Troquei o lençol, tudo, quando foi mais ou menos assim, umas 8 horas, eu falei assim, acho que eu vou, né? Porque a dor começou a ficar um pouquinho mais forte e tudo mais. Eu falei, vou lá, ver o que é. E aí fui de ônibus, gente. 10 horas da noite. Gente, que a gestante mais calma que eu já vi na vida. Gente, eu peguei um ônibus, sério. Olha, peguei um ônibus, fui lá no St. Thomas. Falei, olha, mais ou menos por 5 horas da tarde, tirava foto de tudo, né? Porque às vezes, né, você não sabe, é um negócio tão pequeno que você não sabe explicar. Eu falava assim, olha, essa foto aqui. Aí ela, e aí, essa é uma coisa, gente, esse é um truque.
qual é o bom de você pesquisar e ter informação? Quando você chega, você já sabe dar nome às coisas, né? E aí ela já sabe assim, opa, né? Tipo, ela sabe mais ou menos o que tá acontecendo com o corpo dela. Ela fala assim, olha, eu acho que pode ser, né, meu líquido amniótico e tudo mais. Aí ela, tá bom, espera um pouquinho, a gente vai fazer um teste. Eu falei, ok. Aí ela falou assim, olha, como eu tenho a suspeita de ser um líquido amniótico, a gente não pode fazer o toque, né? Então a gente vai ter que abrir e tudo mais, coletar um pouquinho do líquido, fazer o teste em 10 minutos. Tá pronto. Falei, ok. Mandei a foto pro meu marido, falei, tô aqui. Esperou o resultado do exame. Quando ela voltou, ela falou, tenho 2 notícias pra te dar. E meu coração já começou a acelerar. Falei, gente, a mulher volta com teste e resultado na mão, 2 notícias pra me dar. Ela falou assim, olha, você vai conhecer a sua filha muito em breve. E a sua bolsa estourou, a sua bolsa rompeu. Falei, gente, e agora? Falei, e agora? O que eu faço? Falei, eu não tava preparada pra ser hoje, agora, entendeu? Não Tipo trouxe assim, minhas coisas. tipo, quase 40 semanas eu não tava preparada pra agora. E aí ela falou assim, olha, como você tá com 0 de dilatação, colo do útero fechado. Ela falou assim, seu colo do útero fechado, 0 de dilatação. Melhor coisa que você tem a fazer agora é ir pra casa. Vai pra casa, fica tranquila, será 10 horas da noite. Vai pra casa, fica tranquila, relaxa, se alimenta, se movimenta. E aí a gente vai te dar até 5 horas da tarde do domingo. E a gente te liga, dependendo do que, se você não voltar antes, a gente te liga e marca você pra gente começar a indução, né? Porque não podia ficar muito tempo com a bolsa, mas a gente tem que induzir. Eu falei assim, ai não, gente, poxa, eu querendo um parto sem medicamento, sem nada, ter que induzir no final, mas ok, né? Faz parte. E aí voltei e esperei o ônibus de novo. Esperei o ônibus de novo pra voltar pra casa. E voltei pra casa, era perto, né? Eu morava perto, então era tranquilo. E aí, já no ônibus, eu sentia a dor aumentar, assim. Eu falei assim, pô, eu acabei de sair do médico. A mulher mandou voltar pra casa e agora a dor tá aumentando. E o 0 de dilatação. Eu falei, tô meio confusa, né? Mas fui pra casa, desci do ônibus. E a cada passo que eu dava fora do ônibus, a dor aumentava. Aí aquela dor, assim, eu realmente não conhecia. Aquela dor, eu falei assim, gente, essa dor aqui, ela não é normal. Mas eu já tava tranquila porque eu já sabia, né, que meu trabalho de parto poderia se iniciar a qualquer momento. A qualquer momento, né? Então, assim, eu tava bem tranquila, fui pra casa. Mas aí começou a aumentar muito, assim, a intensidade. Eu falei, gente, eu não conhecia essa dor, não. Era uma dor que eu precisava parar, assim, sabe? Muita gente fala isso, né? Eu assisti o da Fê também e ela falou, né? Quando você tiver contração de verdade, você não vai conseguir mais dar, fala, assim, né? para de rir. Então, assim, realmente eu precisava parar, assim, respirar. E é assim, como eu falei, informação também é tudo, né? Então, assim, eu não me desesperei, então eu sabia que o melhor que eu tinha que fazer é me entregar naquele momento. Então, tentava relaxar o corpo o máximo possível, respirava, porque eu sabia que ia passar. Gente, eu fiquei com esse mantra na minha cabeça o tempo todo. Eu falava assim, quando a contração vem, ela vai. Da mesma forma que ela vem, ela vai. Não é aquela dor nas costas minha que nunca ia embora, que eu não sabia quando ia embora e se ia embora. Eu sabia que aquela dor ia vir e ia voltar. Então, isso me ajudou muito, assim, até em casa. E aí fui pra casa. Tentei comer, não quis. Aí tentei fazer com aquelas grávidas zen, assim, né? Botar a vela, né? Falei, vou botar a vela de lavanda, tentar relaxar. Tentei deitar, nada. Não conseguia mais achar a posição pra deitar. E isso, eu cheguei em casa, acho que era por volta de 11 horas, porque o ônibus demorou. É o pobre, não tem dinheiro. Não. E aí foi aumentando. E assim, e aí eu falei assim, cara, eu vou começar a preparar a bolsa. Né, porque faltava as últimas coisas pra botar na bolsa, a maternidade. Já tava praticamente tudo pronto, né? Faltava aqueles últimos itens, então comecei já a ajeitar. E aí, quando foi 2h pouco da manhã, aí eu já tava com o aplicativo já. Então, assim... Controlando as contrações. Tinha vezes que ela já vinha bem... Já tava dentro do que eles pedem, que acho que são 3 contrações a cada 10 minutos, se eu não me engano. E às vezes dava um tempão. Eu falei assim, cara, e agora? Eu vou ou não vou? Porque, tipo assim... No nível de dor que eu tô, se eu chegar lá, eles me mandarem embora pra casa de novo, cara, eu vou ficar muito frustrada. E eu não queria sentir frustração naquele momento, né? E eu falei assim, mas teve uma hora que eu falei assim, não, essa dor aqui realmente não é normal, muito forte, muito forte. A gente foi, chamar um Uber. Aí cheguei lá 3 horas da manhã. Só tinha eu na maternidade. Só eu. E aí, eu tinha um plano de parto. Então, o que eu fiz? O INSS disponibiliza o plano de parto pelo site, né? Então, eu peguei aquilo ali, imprimi. Aquele ali mesmo. Gente, não precisa complicar. Tem todas as opções ali. É só você marcar, assim, múltipla escolha. Você escolhe o que você quer, o que você não quer. Se você tiver um comentário para acrescentar, você coloca lá. Tem espaço e tudo, gente. E eu já tinha também feito isso com a midwife, no computador. Então, durante a consulta, ela já tinha feito, mas eu falei assim, não, eu vou levar o meu, né? Tanto que a primeira coisa que eles me perguntaram foi isso. Você tem plano de parto? Você trouxe plano de parto? Eu falei, trouxe.
Né? Você fala assim, cara, que bom, né? Porque também você pensa, será que eles vão usar mesmo? Será que eles vão olhar? E foi a primeira coisa que eles perguntaram. Então, assim, eu já tinha impresso, entreguei na mão deles, eles olharam. E aí eles viram, né? Qual é o tipo de parto que você quer? O mais natural possível, sem intervenções, nada. E aí eles olharam a minha ficha e viram a questão, né, do coração. E aí eu expliquei pra ele, falei assim, olha, eu já fiz todos os exames, eles me liberaram, o médico já falou que não tem problema. Aí eles demoraram um pouquinho pra me dar, só pra ter certeza, né? Porque o St. Thomas, ele tem, acho que, 3 áreas separadas, dependendo do tipo de parto. Então, o meu foi no home from home, né? Que é, tipo, em casa, é como se estivesse em casa mesmo. Tem a midwife ali só te assistindo. Tem a outra ala, que é quando você pede epidural, anestesia. E tem a parte de cesariana, né? É. Então, eu queria ficar nesse inicial. Então, só que elas queriam ter certeza de que eu tava ok, liberada pra isso. Aí demorou, assim, um tempinho. Aí, nesse meio tempo, a minha dor já tava, assim, demais. Eu vomitei na maternidade, de tanta dor, assim. E aí, elas vieram. E quando eu vomitei, elas viram que o negócio era sério. Não, ela realmente tá Ela pronta, eu acho. realmente Tá tá com pronta. dor. E aí, mas assim, eu não fiz escândalo nem nada, assim. Eu lembrava muito do treino, cara. Então, assim, foi muito exercício de respiração e concentração, assim, me ajudou muito, assim. E aí, quando ela veio, falou assim, ó, você tá pronto e tudo mais, a midwife vinha te buscar e elas vieram. Antes disso, obviamente, ela já tinha checado o coração, já tinha feito já tinham checado algumas coisas, assim, da minha saúde, Sim. pressão e tudo mais. Aí ela falou assim, sua pressão tá um pouquinho alta, né? É por isso que eu tô falando, gente, informação é tudo, a gente tem que saber falar com eles. Sua pressão tá um pouquinho alta, você teve problemas de pressão na gestação? Eu falei, não. Eu falei, mas olha só, eu tô com a sensação de que eu tô fazendo exercício sem parar. É normal que a minha pressão esteja alta, meu coração tá muito acelerado, assim, eu tô cansada. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Então, assim, às vezes uma coisa que não era nada poderia se tornar alguma coisa, mas porque eu tava ali e falei assim, eu falei assim, não, eu tô me sentindo assim, eu tô com isso porque... Sim, sim. Obviamente poderia ser alguma coisa? Poderia, mas eu não tive histórico nenhum, né? Então, aquilo ali... Aí depois ela viu que a pressão foi voltando ao normal, foi ficando mais controlada, então ficou tudo de boa. E aí, ela foi, examinou e tudo mais, aí ela falou assim, Amanda, a gente vai abrir de novo, não posso fazer o toque por causa da bolsa, e eu vou dar uma olhadinha. Eu falei, tá bom. Ela olhou assim, aí ela, olha, eu já vejo, né, alguma coisa, vou fazer um toque porque eu acho que já tá dilatado. Eu falei, ok. E aí, quando ela fez o toque, voltou a ela, você tá com 5 centímetros de dilatação. Eu falei, como assim? Eu tava com 0 às 10 horas da noite. São 3 horas da manhã. Ela falou, evoluiu bem rápido. Então, assim, eu fui de 0 a 5 em, sei lá, 5 horas. É. Foi muito rápido, assim. E aí, dali pra frente, foi... Foi só pra frente. Foi só pra frente. Então, assim, eu tive um parto, assim, que se eu não tivesse visto em algum lugar, Instagram, relato de parto, eu achava que não seria possível, assim. Foi muito especial, assim, muito, muito, muito. Era só eu, midwife, meu marido. Luzes baixa, desligada, luzes coloridas. Elas me ofereceram um óleo essencial. Ai, que queridas. Óleo essencial de lavanda. Era uma estudante, esqueci o nome dela, mas era muito querida. Ela era estudante. Ela ficou o tempo todo do meu lado. Não tinha entra e sai dentro do quarto, assim. Só tinha a senior, né, que ia e voltava, porque como ela era estudante, pra me tocar, ela pedia permissão. Posso te tocar? Ó, posso escutar o coração do bebê? Eu falei, teve uma hora que meu marido falou assim, olha, não precisa mais perguntar não, pode fazer. Porque eu já não tinha mais condição de falar. Eu só fazia assim, sim ou não, sim ou não. Assim, eu não lembro de ter falado muitas coisas, assim. E aí ela me ofereceu um óleo e tudo mais, e eu tava fazendo o trabalho de parto, foi dentro da sala ali, assim, né. E eu queria a piscina. Mas naquele momento eu não tinha condição de pedir. Tava escrito lá no meu trabalho de parto, no meu plano de parto. Mas assim, eu não tinha condição de parar e pedir. Cara, é aqui, vai ser e tudo bem. Essas coisas que você vê de grávida se movimentando pra cima e pra baixo, não era eu. Eu arrumava uma posição confortável e ficava. Era assim que eu ia ficar. Era assim que eu sentia menos dor, era assim que eu ia ficar. E eu falei assim, gente, será que isso vai me ajudar? Não vai? Mas, cara, eu acho que eu já vinha preparando meu corpo por 9 meses ali para aquele momento. O nosso corpo sabe o que fazer. É incrível, assim, gente. O nosso corpo, ele sabe o que fazer. Eu acho que, às vezes, as mulheres querem se movimentar, se exercitar no dia do parto, quer fazer tudo no dia do parto, né? E, assim, é complicado, entendeu? Então, assim, eu digo que eu fiquei parada a maioria do tempo. Eu não fiz nada. Eu não consegui nem me mexer. É o que era confortável pra você, Eu quero confortável. Eu quero ficar na posição confortável. Eu acho que isso, de certa forma, não é o caso para todas as mulheres, né? Mas ajudava eu relaxar. Né? Se concentrar, eu não né? entrava em desespero por causa da dor, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei. Aí a contração vinha, eu falei, ela vem, ela vai.
Ela vem, ela vai. Quando ela ia, era alguns segundos, uns minutinhos, assim, de descanso. E, assim, me ajudou. Acho que a minha cabeça me ajudou muito, né? A conduzir, assim, o trabalho de tipo, gente, não me leve a mal. Dói para caramba. Tipo, muito, 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 muito mesmo, assim. Uma dor que eu nunca senti na vida. Eu e meu amigo ventiladorzinho. Gente, o ventilador salva a vida. Eu precisava daquele vento ali na minha cara. Então, eu comprei um ventiladorzinho portátil. Eu vi no Instagram que muitas mães faziam isso, né? E aí, eu e meu marido ficava assim, com o ventiladorzinho na cara. Não conseguia comer nada, nada. Era só água mesmo, água e o ventiladorzinho, meu fiel guerreiro. E a respiração ali pra... mas foi muito muito especial. Parecia que eu tava num hospital particular, né? Aham. Pelo que eu vejo, assim, no Instagram, né? De Sim. experiência no Instagram. Nunca tive experiência de gravidez no Brasil. Mas aquilo ali era experiência, assim, que parecia que é VIP, gente. Olhando o Big Bang ali. Não, a parte do Big Bang eu só consegui ver no dia seguinte, porque era de noite, madrugada, né? Então tava fechado. Enfim, aí quando foi mais ou menos 4 e pouca da manhã, assim, a midwife veio e falou assim, olha, você quer ir pra piscina? Aí eu falei, ué, pode? Eu falei, aquela altura, eu falei assim, pode agora? Ela falou assim, pode, vai ser um bom momento agora pra você, vai te ajudar a aliviar a dor e tudo mais. Eu falei, sim, então eu quero. Ela foi lá, falou, eu vou ajeitar a piscina, vou esquentar água e tudo mais, e eu já volto, tá bom? Eu falei, ok. E aí foi nessa hora que eu comecei a sentir a vontade de puxar. Gente, aquela... Expulsivo mesmo. Nossa, aquilo ali é surreal. O corpo faz por você. O corpo manda e você, não tem como você resistir naquele momento, né? E aí eu falei assim, olha, eu tô sentindo vontade de fazer cocô. Sim, sim. E é nessa hora que falam, né? O neném vai nascer. Aí ela, eu tô sentindo muita pressão. Aí ela, calma, a gente vai te transferir para outro quarto. Fui eu andando da sala onde eu tava, porque o quarto que eu tava, a piscina não era dentro do quarto. Não era lá. Tinha que andar uns metros, assim. Aí eu fui andando. A cada andada, mas eu tava muito forte, muito intenso. Mas, assim, quando eu entrei na piscina, foi realmente um alívio, assim. E tava eu procurando a minha posição mais confortável, né? Então eu fiquei assim, na piscina, apoiada com as pernas na beira da piscina. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu só quero que minha filha nasça. E vem contração, e vai contração. E aí teve um momento que eu falei assim, não tem como, não tinha como não fazer força, né? E aí é muita força. É muita força. Eu falei assim, gente, né, aquele negócio. E eu lembrava das coisas. É engraçado como a nossa mente vai e volta, assim, rápido, né? Eu lembrava das coisas os vídeos que eu tinha assistido, né, de falar de como que era a força, que a força era aqui, né, que não era aqui. E aí eu tentava criar como se, mesmo naquele caos, você tenta criar. É a partolândia que diz, né? A sua cabeça fica tão focada ali que você mesmo vai indo de um lugar pro outro, assim, na sua cabeça. E aí a própria midwife falou também, já pro finalzinho, ela falou assim, aproveita pra toda a contração e tudo mais, faz força. Eu falei assim, gente, mais força? Eu tô aproveitando. Falei, mais força, assim, ela... Não, é como se não desperdiçasse, né? Porque, assim, ainda que o meu corpo estivesse fazendo o trabalho dele, eu fazendo força, obviamente ajuda, né? Sim. E aí, eu acho que ela percebia que quando chegava ali pro final, eu já tava... E ela falou, não, aproveita bastante a contração, aproveita o tempo que tiver contração, você faz a força, né? E eu falei, tá bom. E aí, eu lembro, a minha filha é bem cabeluda, né? Então, gente, eu lembro que na piscina, assim, eu já tinha visto um cabelinho, assim, boiando. Ela falou assim, você quer tocar? Eu falei, não quero tocar. Não, tocar, não quero ver minha filha aqui fora. Ela falou assim, não quero tocar, não. Eu espero ela nascer pra tocar ela. E aí, eu tava na posição, assim, também, né? E aí ela falou assim, olha, a cabeça dela meio que tá indo e voltando. Eu acho que se você mudar de posição, vai ajudar. E eu falei assim, tá bom. Aí eu fui conseguir virar. E aí realmente ajudou muito, assim. Então, assim, elas foram muito... Eu era a protagonista do meu parto, assim, sabe? Era eu... Elas só me sugeriam o que elas achavam que seria bom. E eu, se concordasse, obviamente faria, né? Mas como assim, rolou uma questão de confiança desde muito cedo, então assim, eu sabia... Por exemplo, ela sugeriu para segurar quando o neném nascesse, para ajudar a dar suporte no períneo e tudo mais. Eu falei assim, ok, tudo bem, mas não era necessário também, entendeu? Nem foi necessário, como não foi necessário. Mas eu acho que tem vezes que às vezes a mulher talvez não controle a força e tudo mais. Enfim, e aí quando eu comecei a fazer força, aí eu sinto... Aí quando acabei... Aí ela falou assim, agora você para um pouquinho. Aí eu, como assim? Porque eu acho que se eu fizesse muita força, o bebê poderia sair, né? Com muita força, poderia ter laceração. Ela, espera um pouquinho, respira. Eu falei, ai meu Deus, não, agora eu quero puxar. Aí depois veio a contração de novo aí. E aí saiu. E quando saiu, meu marido fala, eu não lembro, né, muito dessa parte.
uma coisa que eu gostaria muito de ter vídeos, enfim. Infelizmente não tive muito, porque eu falei pro meu marido, eu falei, olha, não mexe no celular, por favor. Porque assim, você pega É o o mínimo, celular, né? você se distrai, né? Mesmo que vá pra tirar foto, você vê uma mensagem, uma coisa, você se distrai. Falei, não mexe no celular. Aí ele levou tão a sério que eu quase não tenho registro do momento, assim, do parto, mas eu tenho fotos depois. E aí, meu marido fala que quando ela nasceu, eu peguei ela assim, como se fosse uma bola, assim, já virei, né? Peguei ela e foi muito assim. Muito louco, Instinto, assim, né? muito instinto, assim. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu. E que horas era mais ou menos quando ela nasceu? Era 6h46 da manhã. Então, meu trabalho de parto, assim, iniciou de verdade ele por volta de 11 horas e ela nasceu 6 e pouco da manhã. E aí, no início ela perguntou se eu queria, mesmo eu falando que não queria, ela perguntou sobre o epidural. Eu falei, você quer epidural? Eu falei assim, não. Eu falei, o mais natural possível. E assim foi, eu não usei gás, Nada. não usei epidural, nada. Assim. Temos aqui uma guerreira, gente. Não tomou nem um paracetamol pra ser um placebo. Nada. Uau, parabéns. Bem, assim, foi o que eu falei, dói muito, mas eu acho que eu já tinha me preparado, assim, psicologicamente. E graças a Deus, né, cara, a gente não pode negar o fato de que tudo correu bem, né? Que não acontece pra todo mundo. Às vezes tem alguma intercorrência, alguma coisa assim. Mas, assim, tudo correu bem, graças a Deus, e eu aproveitei a oportunidade de tudo ter corrido bem, sabe? E as coisas meio que ter, assim, né? Acontecido tudo. Sim, e o time que tava, né, as midwives que estavam com você realmente eram muito bem qualificados. Igual como você disse, olha, não empurra agora, porque pode ter laceração. São poucos que estão preparados ali, né? E muita sensibilidade. Eu acho que isso só acontece quando elas estão muito conectadas ali. É. Se elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, elas não vão conseguir ter essa leitura sua. Exato. E aí você meio que fica ali largada. Mas a midwife não saiu de perto de mim um segundo. Cara. Até pra fazer a piscina, quando ela saiu, ficou uma outra, assim, entendeu? E normalmente, pelo que eu imaginava, tipo assim, enquanto você tá ali fazendo naquele momento, eu achava que elas deixavam a gente ali, ia fazer outras coisas e voltasse só na hora de parir mesmo, né? Mas ela ficou ali o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Tipo, como uma doula, assim, sabe? Ali eu via o coração do bebê e tudo mais. Falava o que não era necessário, não falava. Quietinha, sabe? Te respeitando mesmo, né? Minha música, deixa eu tocar minha música. Eu levei minha JBL, então a playlist era eu que escolhi. Né? Que legal. Tipo assim, eu tive uma experiência de parto quase que em casa, dentro de um hospital. E era exatamente isso que eu queria, entendeu? Eu realmente queria viver essa experiência de forma ali, sabe? Entregue ali, lá presente, assim. Foi. E acho que eles me proporcionaram tudo que eu Que precisava pra viver né? esse momento. Que legal, que legal. E aí, nasceu, como foi, né, até agora, assim, né, é óbvio que você tá falando, não é gente que não doeu, não é isso que ela tá falando, mas assim, a experiência foi muito agradável, né, muito boa. E depois que nasceu, você já tinha, eu sei que você falou, eu pesquisava naquela semana de gestação o que eu precisava saber. Sim. Você pesquisou bastante depois do pós-parto, se você ia ter dificuldade com alguma coisa ali, Então, ou não? Dentro, assim, das minhas pesquisas, né, dos meus estudos durante a gestação, eu pesquisei, obviamente, sobre a amamentação, dei uma lida um pouco sobre o sono, o pós-parto, o que eu poderia esperar de um pós-parto. E então, assim, eu meio que já sabia o que podia acontecer, mas eu sabia também que eu só ia saber mesmo quando eu vivesse aquilo ali, porque cada experiência é uma experiência, né? Então, acho que a próxima questão foi a questão da amamentação, né? E, gente, não subestime a amamentação, tá? Pode ser muito fácil para algumas, mas não é instintivo quanto a gente pensa. Então, assim, foi uma questão que... Acho que, se eu tiver que falar assim, downside, assim, do NHS, vai ser agora, esse momento. Porque eu acho que em todo lugar, todo hospital, público, particular, sempre vem alguém do time de amamentação dar uma checada em você, né? E no meu não veio, sabe? Não veio ninguém. E eu tinha uma questão anatômica, a gente começou, eu tinha uma questão anatômica que eu precisava de uma atenção extra. Mas eu acho também que foi um pouco da minha culpa. Não minha culpa, assim. Eu não exigi isso. E porque eu achava que eu era mãe. Eu tinha que descobrir, né, como é que ia ser. Eu tinha que descobrir como é que isso ia ser. Então eu não gritei ajuda, sabe? Então elas iam e voltavam, falavam, tá tudo bem. Eu falei assim, olha, eu tô tentando tirar, não sei o quê, mas tá difícil. Só todo mundo fala que é difícil, né? Só que eu não sabia como é que era esse difícil realmente. Então, assim, eu achava que eu tinha que descobrir, né, como é que ia ser e tudo mais. E aí ninguém, assim, e os sintomas, eles têm um time de amamentação, né, específico. Só que acho que eles não trabalhavam no domingo, mas eu fiquei até segunda. E aí,
a midwife falou assim, olha, se você quiser, como é que tá a amamentação? Se você estiver feliz, né? Se você estiver happy com isso, você pode ir pra casa hoje. Eu falei, como que eu posso estar happy se eu nunca fiz isso antes? Eu não sei. Mas, assim, não veio ninguém pra me dar aquela atenção, assim, exclusiva, assim, me dar um suporte, uma ajuda, assim, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que dar meu jeito, né? Eu vou ter que me virar. E aí, assim, foi um pouco frustrante, assim, essa parte, assim. Mas foi o que eu falei, eu acho que eu compartilho um pouco de responsabilidade por também não ter falado claramente, eu preciso de ajuda. Chama alguém, por favor, pra me ajudar. Né? Eu achava que também era minha responsabilidade descobrir como é que ia ser, né? No fazer. Então, eu parei no domingo de manhã, e aí eu fiquei... Ou seja, ela queria me mandar pra casa no mesmo dia, tá? Falou, você tá bem. Esqueci de falar uma coisa. Eu tive uma hemorragia, né, pós-parto, que eu acho que aconteceu tão rápido que eu tive uma hemorragia. Mas aí também foi bem tranquila, eles fizeram todos os exames logo depois. Então, assim, tive esse suporte também, assim, sabe, no pós-parto. Mas você não chegou a ficar internada, nada disso? Foi só ali? Perdi só, acho que 800 ml de sangue. Acho que foi mais do que o esperado, que o esperado é meio litro, né? Mas eles fizeram os exames também. Tava tudo tranquilo, não tinha perdido ferro, nem nada disso, então foi super tranquilo. E aí, elas queriam me mandar pra casa no mesmo dia. Que você tá bem e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu quero ficar aqui essa noite. Né? Porque eu não tô me sentindo bem com a questão da amamentação e tudo mais. E aí chegou do dia seguinte. E ela, de novo, você tá bem, a gente pode mandar você pra casa e tudo mais. Porque, gente, tá bem, elas querem... Exato. Você vai pra casa, vai viver a sua vida, entendeu? Eu falei assim, ok. E aí fui embora no dia seguinte e ninguém do time de amamentação veio. E eu também não falei mais no assunto, né? E aí fui pra casa, falei, vamos ver, vamos descobrir como é que vai ser, né, e tudo mais. E eu já vi que tava difícil, né, que era diferente. Mas sua bebê ia pro peito, mamava, como que era? Não. Ela dormia. Mas aí eu mandava mensagem pra uma amiga, prima, enfim. É assim, tem que tentar e tudo mais. Sai bem pouco no início, é assim mesmo e tudo mais. Porque eu tentava tirar com a bombinha, o colostro, saia muito pouco. Gente, 1 ml, assim. Eu ficava, às vezes, puxando 1 ml. Eu dava na seringa e tentava dar o peito, mas assim, eu vi que não estava rolando, né? E aí, a gente tinha uma visita agendada, acho que do Health Visita na terça. E aí, por algum motivo, ela falou que foi até a minha casa, não me encontrou. Eu falei, como assim você não me encontrou? Eu tô em casa, tem 2 dias de parida. Onde você acha que eu fui? E aí, ela esperou voltar pra clínica pra me ligar. Então, assim, essa semaninha pós foi bem, assim, estressante pra mim. E aí, ela teria que ter me visitado no segundo dia, não foi. Falou que ia no dia seguinte, não foi. Falou que ia na quinta, não foi. Isso aí eu já tava ligando pro sintomas. Eu falei assim, olha só, eu tinha que ter vindo alguém aqui, não veio. Eu preciso saber, minha filha tá sendo amamentada, eu tô com dificuldade, tá difícil, não tenho certeza mais. Né? Na quinta-feira eu falei, meu leite desceu, eu não sei mais o que fazer, eu não consegui amamentar ela. E aí, quando foi na quinta, e aí eu já com sintomas, já nem queria mais saber do centro lá de saúde, eu liguei pro sintomas pro hospital, e eles conseguiram marcar uma consulta pra mim, pra eu ir, né? Que não era o ideal, não é assim que acontece, mas como não foi nada como planejado, eu tive que ir até o centro. E aí foi, né, que a gente descobriu que, na verdade, a minha filha tinha perdido, acho que quase 15% do peso, né? E o esperado é 10%. E assim, ela tava bem. Assim, obviamente ela dormia e tudo mais, mas a midwife falou, ela não tá letárgica, né? Que eles dizem, tá meio grogue, assim, tudo mais. Quando ela tava acordada, ela tava ativa. E ela falou assim, olha, eu aconselho vocês irem pra emergência lá da pediátrica dos sintomas e só pra ver como é que tá, né? Falei, tá bom. E aí cheguei lá na emergência, falei assim, cara, não é o que eu esperava. No 5º dia de vida da minha filha, tá dentro do hospital, na emergência, né? Mas ok. E aí cheguei, expliquei o que era, questão do peso e tudo mais. E eles foram e fizeram... A glicose dela tava super baixa. Então, assim, ela praticamente não tava amamentando direito, né? Se fosse só a questão do peso, era uma coisa. Mas a glicose super baixa, ligou um alerta neles. Eles falaram, olha, você vai ter que ficar aqui. E aí começou realmente um plano de guerra, assim, pra recuperar o peso, pra recuperar a glicose. Sim. E aí foi assim, eu tinha que tirar leite. Eu tinha um plano, tá? Eles escreveram um plano do que eu tinha que fazer enquanto eu tava lá. Eu tinha que tirar leite, eu tinha que oferecer meu peito, eu tinha que oferecer o meu leite e oferecer a fórmula. Tudo isso a cada 3 horas cronometrado no relógio. Mas ainda bem, assim, ouvindo você falar, eles foram, assim, amigos da amamentação. Porque eu já tive gente que ficou internada e falou, é fórmula, se quiser tirar leite, você tira. Veio uma consultora, nunca esqueço, ela veio, me mostrou como fazia, fez vídeo de como eu tava fazendo, como que tinha que se fazer, mostrou posições diferentes, tudo. Eles tentaram muito me ajudar. Muito mesmo, assim. Mas eles sabiam que tinha questão anatômica que poderia ser, né, uma dificuldade maior.
E aí fiquei no hospital de sexta até domingo, naquela loucura. Assim, eu não conseguia nem dormir. Já tava sem dormir mesmo, então assim, não conseguia dormir, era leite e tinha que ser... E aí a Maitê tinha que mamar em 30... fazer isso tudo em 30 minutos. Eu tinha que oferecer o peito, eu tinha que dar o meu leite que eu tirei, mais a fórmula, tudo em 30 minutos, pra ela dormir e tudo mais, ter fome de novo daqui a 3 horas e tudo mais. Foi bem intenso. Mas assim, ela recuperou peso e eu fiz o que precisava ser feito, sabe? Qualquer mãe no meu lugar faria o mesmo. Não, exato. E uma coisa que eles não falam, eu não sei, né? Pelo menos eu nunca atendi ninguém que saiu, eu sabia disso. Tem essa questão do peso, não pode, né? Chegou perto dos 10%, já é um alerta que o bebê talvez não... Existem outras coisas, né? O bebê pode estar com alguma condição, por isso não tá ganhando peso, tá perdendo muito. Mas tem a questão que eu sempre falo, o controle de quantas fraldas você troca a cada 24 horas. Não sei se já te falaram. Esses detalhes eu não tinha noção. Ninguém tem. Porque quando eu chego, eu pergunto, quantas fraldas você trocou? Aí às vezes a pessoa, trocamos 2 hoje. Exato. Falo, não tá amamentando direito. Não tá. Então, ali pro terceiro dia, precisa aumentar de 6 a 8. Ele passou, porque até o terceiro dia é colostro, tudo bem. Depois disso, no quarto, quinto dia, de 6 a 8 fraldas a cada 24 horas. Se você não tá fazendo isso, Isso é uma informação valiosa que não se fala muito antes. não fala. E assim, Não sabia. poxa, antes da mulher ir pra casa, fala, olha, vai observando as fraldas. Porque É o você mínimo. já ia ligar um alerta e falar, nossa, não tá... Tem alguma coisa aqui. Não E assim, ninguém fala. Ninguém fala mesmo. É uma questão simples, né? Exato. No Brasil, eu acho que não falam, mas também vai no pediatra no segundo dia de vida, né? Essas coisas assim. Então, é mais fácil, né, controlar isso. E aí, vocês ficaram no hospital quanto tempo? 2 dias. 2 dias. Fiquei de sexta até domingo. Aí domingo ela recuperou todo o peso, tava tudo bem. Recuperou até mais do que o esperado, né? Então, Ok. desde o nascimento até ali, ela tinha praticamente... Refazendo os cálculos, ela teria perdido só 8%, 7%. Então, tava dentro do esperado, a gente foi pra casa. Mas aí começou a outra fase, né? Porque foi o que a gente falou no início. Eu nunca senti que eu tava falhando. Eu acho que existe muito essa culpa, né? Quando a amamentação não acontece. Eu nunca senti que eu tava falhando. Mas eu senti que se eu migrasse pra fórmula de vez, eu estaria privando a minha filha de receber o melhor, que era o meu leite, né? Então, assim, como eu já estava naquele ritmo de tirar leite mesmo, eu continuei. Né? E continuei tirando leite. E aí eu fiz isso, eu tirava leite a cada 3 horas, 2 horas, e ainda tinha que dar a mamadeira e tudo mais. Foi bem, assim, bem intenso. Fazia a amamentação mista, né, no caso, porque ela tinha o leite materno durante o dia e a fórmula durante a madrugada, né, porque eu não produzia o suficiente para o dia inteiro. Que a gente falou também sobre a questão da produção de leite, que aumentou consideravelmente, mas depois de 2 meses. Né, depois de 2 meses eu estava realmente já com muito leite. Mas os primeiros dias não era muito, assim, 40 ml, 50 ml. Assim, era um negócio meio... Gente, como assim? 30 minutos? Esse negócio me sugando aqui, sai 40 ml. Aí vem o algoritmo com aquela mulher com a geladeira cheia de leite congelado. 1 litro num dia. Eu falei, como assim? Como é que essas mulheres produzem 1 litro? 1 litro e meio? TikTok? Nossa! Jarros, assim, 2 jarros. Isso aqui é tudo que eu tirei num dia. Eu falei, gente, quando que eu vou chegar nesse nível? É muito doentio, né? Mas será social, que isso é possível? Eu falei assim, será que aquilo ali é leite materno mesmo? Eu sei que é possível. Tem gente que tem muita produção. Sim. Mas era 40, 50 ml. Eu me senti assim, como assim? Sim. Né? Então, assim, eu tive todos os motivos, assim, já pra largar de mão, desistir. Eu até fui, depois, eles tinham um grupo de suporte, né, pra amamentação. Então, eu frequentei, fui em alguns lugares. Aí, lá fica algumas consultoras disponíveis. Tudo pela INSS também, não paguei por isso. E elas me ajudavam naquele tempo ali. Só que não tava rolando. Porque, assim, desde cedo a Maitê tinha um ritmo de dormir, acordar, mamar, ficar um pouquinho acordada e dormir. Então, eu não encontrava muito esse tempo que ela tava com fome e não tava com sono, entendeu? Então, não rolou muito de ficar tentando. Eu tentei algumas vezes, mas foi muito choro, muito estresse. Falei assim, cara, não é justo com ela. Então, se eu posso tirar o leite, na minha inocência, achei que eu ia conseguir até os 6 meses, né? Mas, realmente, chegou ali os 3 meses, quando ela começou a ficar mais ativa, eu falei assim, cara, ou eu fico com ela, ou eu fico nessa rotina de tirar leite, porque eu não tinha um descanso, né? Eu não tinha um descanso. Enquanto ela tava dormindo, eu tinha que estar tirando leite. Às vezes era 30 minutos, eu gostava de usar individual, então 30 minutos era 1 hora, às vezes. Ela acordou. Eu tinha que fazer outra coisa. Eu não tinha comido, não tinha tomado banho, não tinha feito nada. Então, assim, foi bem intenso, assim. Aí, a partir dos 3 meses, eu tava orando, assim, sabe, pedindo direção a Deus. Falei assim, cara, será que tem que ser assim? Né? Tipo assim, eu queria até os 6 meses, queria dar o melhor pra ela, mas não dá, né? Não tá dando pra mim. Minha saúde mental, não consigo dormir, não consigo nada, não consigo descansar. O ideal era que eu estivesse dormindo junto com ela, sabe? E eu não conseguia fazer isso. E aí, quando foi ali pros 3 meses, eu consegui. Falei assim, não quer saber? Vamos começar a deixar só a fórmula,
vai ser bom pra mim, vai ser bom pra ela, e realmente foi um divisor de águas, assim. Eu fiz a transição, foi tudo bem suave, mas ali eu já tava produzindo muito leite, né, gente? 200 ml de leite. Não, e aí tem esse problema também que você fala, mas agora eu tenho tanto leite, Ai, agora que eu sim, cheguei nesse sim. ponto, eu vou deixar De de lado. desistir. Gente, nossa mente, ela é terrível. Eu falo assim, gente, mas eu fiz tanto pra conseguir isso aqui, agora eu tenho. Mas não tinha como, assim, realmente não dava pra sustentar porque a gente não tinha ninguém, né? Só eu e meu marido. Meu marido saía pra trabalhar, ficava eu e ela. Imagina, eu sozinha, tirando leite, dando mamadeira, e limpa as coisas, esteriliza, e faz, e limpa, e não dava, assim. Mas aí depois foi bem tranquilo, né? Hoje a fórmula, né? Amiga. Amiga. Falo, gente, façam as pazes com a forma. Sim, exato. Bom, a gente tá chegando no final. Tem mais alguma coisa assim que no pós-parto pra você a amamentação foi desafiadora? Mas também teve mais alguma coisa pra você que você achou desafiadora? Ou é mais a amamentação que te marcou, assim? Eu acho que a amamentação foi desafiadora num certo ponto, né? Até você se ajustar, né, na nova Até se ajustar rotina. e tudo mais, mas acho que foi bem tranquilo. Eu acho que rotina é muito importante, né? Eu acho que eu tinha um preconceito com rotina. Eu falava assim, como assim vou ter uma rotina com um bebê, né? Eu achava que eu tinha que... eu achava que eu teria que ensinar coisas pro bebê, mas na verdade é o bebê que ensina pra gente, né? Então, assim, não foi um desafio, foi uma amiga. A rotina realmente foi uma amiga, assim, no início. E como não tinha ninguém, não tinha família, não tinha amigos, era só a gente, então eu estava muito atenta, né? Então eu fui seguindo o ritmo dela, né? Vendo como ela funcionava, o quanto ela precisava dormir, o que ela precisava dormir. Então, assim, a rotina, nesse caso, foi nossa amiga, assim, sabe? E também foi muito bom. E é uma coisa que salva a gente até hoje, né? É muito bom, não foi negar, saber quando seu bebê vai dormir, quanto tempo que ele vai dormir, o que você pode fazer naquele tempo, o que não pode, se estiver na rua, sabe? Bebê bem dormido, bem alimentado, bebê feliz, Tá gente. feliz, é. Tá feliz, tá tranquilo. Então, assim, a rotina realmente foi, desde o início, assim, foi uma amiga. E eu não sabia que a rotina era assim, que era algo que você tinha que observar o seu bebê. Né? Eu acho que a gente cai no erro, e eu caí no erro muitas vezes, de querer fazer o que os outros faziam. Não, minha filha é única, né? Eu tenho que parar, desligar e prestar atenção no que funciona pra ela. E realmente, ela é uma bebê super tranquila, mas veio com muita observação, assim, sabe? Muita observação do que era bom pra ela, de como ela funcionava. E é isso, a grande privação de sono, essas coisas, faz parte, sabe? Eu também acho que eu encarei, assim, eu tenho uma mente muito prática, assim, e muito responsável, assim, com as coisas. Eu sabia que aquilo ali era a minha responsabilidade, era a minha prioridade, eu sabia que eu não ia dormir naquele momento como eu gostaria de dormir. E tinha a questão do leite e tudo mais, então, assim, eu aceitei, né? Aceitei que era assim lá naquele início. Mas aí a rotina também veio ajudando depois com essa questão. Poxa, dorme bem, né? Não vou falar muito sobre o sono, porque daqui a pouco, aí, de repente, amanhã já não dorme. Tu não fala isso. Já amanhã não dorme bem, né? Mas ajudou muito, assim. Eu acho que a rotina ajudou nos desafios. Acho que era esse ponto que eu queria chegar, sabe? A rotina ajudou os desafios não serem tão difíceis como eles parecem ser, sabe? Questão do sono, questão do descanso, questão da amamentação, questão do bebê irritado, que chora, que você não sabe o que é. Então, assim, ter esse olhar atento ajudou muito o resto ser mais leve. Então, assim, mesmo tendo que tirar rotina de tirar leite e tudo mais, foi tranquilo. E acaba sendo, porque é mais previsível, né? Então você sabe, esse horário, eu gosto de falar, essa hora ela dorme, eu posso fazer tal coisa, eu não posso. Muita gente fala, rotina é prisão. Pra mim, rotina é liberdade. Porque é a hora que eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Se eu tenho essa rotina. E com criança, eu acho que é porque a palavra rotina, às vezes, parece, que difícil Você tem que fazer tudo no horário, exato. do mesmo jeito, todo dia. Eu achava que era assim também. Então, e você falou, minha filha é diferente. Não só a sua filha, a sua família é diferente. Eu também sou consultora do sono. Eu nunca faço, isso aqui é a receita de bolo, porque eu preciso saber a sua rotina. Às vezes o pai vai chegar em casa mais tarde, quer passar 15 minutos com a filha, se eu colocar ela pra dormir. Tudo isso você precisa pensar, né? E muda tanto, né? Muda, e cada família é única, não tem como, não existe uma receita de bolo pra seguir. Amanda, a gente tá chegando no final. Uma pena, porque, nossa, eu tô aqui empolgadíssima. E eu sempre gosto de perguntar se você pudesse dar um conselho pra mães e gestantes aqui no Reino Unido. Algo assim que mudou assim na sua maternidade ou na sua gestação que fez total diferença. Qual seria? Gente, eu acho que confia, sabe? Eu digo pra mim, assim, ter fé em Deus e largar de mão o controle, assim, de algumas coisas me ajudou realmente muito, assim, né? Então, assim, foi o que eu falei, eu orava muito, eu orava pelas pessoas que iriam cruzar nosso caminho, eu orava pela minha gestação, né? Eu entreguei, foi o que eu falei, apesar de não criar expectativas, eu esperava sempre pelo melhor. Eu confiava que o melhor ia acontecer, independente do que fosse acontecer, sabe? E isso
veio muito da minha fé, assim, de espiritualidade, que eu fui amadurecendo e ainda estou amadurecendo, sabe? A maternidade realmente é um processo de despertar para várias coisas, assim, a gente poderia ficar horas aqui se fosse falar sobre isso também. Então, assim, confia, sabe? Confia no seu corpo, confia no processo, confia na intuição, se informe, sabe? Informação é tudo, gente. O NHS não é tão ruim, né, quanto as pessoas falam por aí. Eles disponibilizam muita coisa. E acho que é isso, confiar, se informar, ter muita fé em Deus e vai dar tudo certo. Amém. Obrigada, viu, Amanda? Foi um prazer te ter Foi aqui. ótimo. Espero que vocês tenham gostado, tanto que eu gostei. E nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.